Um aviso antes de começar o programa, você vai ouvir o áudio do meu convidado, o Guilherme Taniguchi. Ele vai estar um pouquinho ruim, vai durar só nos primeiros 5, 10 minutos. Teve um problema dele selecionar o microfone errado, mas a gente resolveu e depois, na maior parte do podcast, o áudio dele tá ótimo. É só esses primeiros 5, 10 minutos mesmo, depois resolve. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cara dos Esportes. Dessa vez, estamos em 3 lugares ao mesmo tempo. Estamos gravando aqui o podcast Cara dos Esportes, estamos ao vivo no YouTube e estamos aqui no TikTok também. Você pode estar assistindo no TikTok. Se você estiver no TikTok, eu recomendo que você vá pro YouTube. A gente vai falar sobre janela de trocas da NBA. Um dia, ela fecha na quinta-feira. Teremos live na quinta-feira. Eu e o Vitor Buratini, às 19 horas, horário de Brasília, 7 horas da noite, estaremos ao vivo falando sobre todos os negócios das últimas 24 horas ali, do fechamento da janela. Só que alguns times queimaram a largada, né? Tivemos 3 trocas nessa terça-feira, estamos aqui, inclusive estamos terça-feira, 7 horas da noite. Se acontecer alguma coisa depois disso, provavelmente vai ter vídeo no TikTok, no Instagram, no YouTube. Mas é por isso que a gente não falou aqui nesse programa, né? Mas já tivemos 3 trocas grandes e pra falar sobre elas eu estou aqui com o meu amigo Guilherme Taniguchi, do saudoso podcast Splash Brothers, meu amigo. Aquele meme, você, o cara solteiro que vai no date com um amigo. Última vez que eu estive com o Guilherme Taniguchi, almoçamos num restaurante coreano, né? Um baita de um date lá no bairro da Liberdade. Então, pra você ver a proximidade da minha amizade com o Guilherme Taniguchi, Gui, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Eu já fiz essa pergunta antes da gente começar o podcast, de fato, quando a gente tava apenas no TikTok, mas refaço aqui pra audiência do programa. Você esperava esses times se movendo antes, né? A gente tá aqui há 48 horas da janela de troca, tivemos uma terça-feira bem agitada até. Boa noite, Gabs. Prazer estar com você agora. Multiplataforma, YouTube, TikTok, podcast e tudo mais. Prazer estar com você nessa. E saudoso não, porque, segundo o Leonardo, CEO dos Splash Brothers, estamos num hiato criativo. Em algum momento a gente volta. Não sei quando, mas talvez essa temporada toda de recesso. Ano que vem a gente volta. Leonardo foi papai aí recentemente, então a dedicação dele mudou um pouco, mas verdade. Grande beijo pro Arthur. Primeira vez que eu comi um corn dog ali foi com você naquele restaurante coreano. Eu não esperava mais, mas gostoso ali. Mas foi uma janela movimentada e tem acontecido muito isso, né? A gente lembra de alguns anos atrás que, de fato, as principais trocas aconteciam minutos antes do fechamento da janela, aquela surpresa acontecendo. E aí a gente tem visto nos últimos anos os times antecipando esse movimento. E o Chancharania havia declarado que se o Giannis for trocado, será antes da trade deadline, será antes daqueles minutos finais, será antes da quinta-feira. Então, acho que muitos times também têm buscado antecipar essa movimentação já para poder fazer o acordo que precisa fazer e ir embora. E, nesse sentido, tem muito time que o valor de troca da NBA deu uma mudada nesses últimos anos. Então, quando a gente tem uma equipe, que a gente vai falar já, oferecendo 3 escolhas de primeira rodada, acho que o Memphis não teve muito o que pensar, não ia conseguir um valor maior que esse. Então, para que esperar? Para que ficar barganhando? Vamos fechar logo o negócio. Verdade, vamos entrar logo nessa troca então, né, que foi a grande troca do dia. Talvez seja a grande troca da janela, né, caso o Giannis não seja trocado, tem tudo pra ser a maior troca dessa janela. A gente tem o Grizzlies trocando já Jaren Jackson Jr., né, não o Ja Morant. O Ja Morant, que era muito especulado, o Jaren Jackson Jr. ninguém falava muito até o Rich Paul, agente do LeBron, falar sobre ele no podcast dele, né, do Rich Paul, e a troca acabou acontecendo. Vamos passar pelos termos aqui na tela pra quem tá assistindo. O Memphis Grizzlies recebe o Walter Clayton Jr., alarmador, o Kyle Anderson, ala, né, veteranaço, o ala Taylor Hendricks, também que foi uma escolha alta, não tem muito tempo no draft, Georges Niang, outro veterano, 3 escolhas de primeira rodada, e as escolhas são as seguintes. Em 2027, vai ser a melhor escolha entre a escolha do Cavaliers, do Timberwolves
e do Utah Jazz. Ou seja, a que for mais alta no draft vai pro Memphis Grizzlies. Em 2027, a troca que o Jazz tinha dos Lakers. E 2031, uma escolha que o Jazz tinha que pertencia ao Phoenix Suns. Então são essas as 3 escolhas que vão para o Memphis Grizzlies. O Utah Jazz recebe o Jaren Jackson Jr., o Jock Landale e o alarmador Vince Williams Jr., que eu gosto até, mas eles são mais balanceando ali questão salarial e tal. Então esses são os termos da troca que mandou o Jaren Jackson Jr. para o Memphis Grizzlies. Vamos fazer da seguinte forma, Gui. Vamos falar do lado do Memphis Grizzlies, depois do lado do Utah Jazz. Aliás, lado do Utah Jazz, lado do Memphis Grizzlies, e depois a gente dá a nossa opinião aqui de quem ganhou a troca. Quem que a gente acha que sai como vencedor nessa negociação. Lado do Utah Jazz. Claramente, eles apostam num núcleo com Jaren Jackson Jr. e Lauri Markkanen. Segundo repórteres que cobrem o Utah Jazz, o plano da equipe é na próxima temporada, quando o Walker Kessler voltar, ele que tá fora da temporada por lesão, é ter o Lauri Markkanen na posição 3, Jaren Jackson Jr. na posição 4 e o Walker Kessler na posição 5, na posição de pivô, né? Ala, pivô. Esse é o plano do Utah Jazz. Você acha que para um time competir, você ter como seus 2 melhores jogadores, Jaren Jackson Jr. e Lauri Markkanen, é o suficiente? Cara, não acho que seja um time que vá vencer o título, mas a gente já teve essa conversa em algum momento. A NBA não é feito só dos campeões, né? Há times que querem ser competitivos e talvez o objetivo final deles ir para uma vaga direta nos playoffs, disputar uma rodada nos playoffs já seja um grande valor. A gente precisa lembrar que o Utah Jazz foi vendido há uns 3, 4 anos atrás, e desde que foi vendido, basicamente o time implodiu ali, teve a situação do Donovan Mitchell, do Rudy Gobert saindo e tudo mais. Então, esses donos precisam recuperar o investimento de alguma forma, né? Então, ir para os playoffs, estar nessas fases, às vezes seja um título para o Utah Jazz, pelo que eles imaginam. Mas não acho que seja um time competitivo, não. Até porque o Jaren Jackson Jr. é um jogador de muitas valências, mas é um jogador também meio complicado para você colocar num time e achar que ele vai ser uma das estrelas da equipe. Ele é um excelente defensor, mas para a posição dele, ele não pega rebote, então obrigatoriamente você tem que jogar com um pivô ao lado dele, porque não tem como um time na NBA atual não ter um reboteiro ali na posição de pivô, não faz bem o trabalho de box-out, e ele não é também um finalizador. Acho que ele até melhorou nessas 2 últimas temporadas, como scorer, criando o próprio arremesso, mas não é algo que ele tem de maneira muito bem habituada no seu jogo. Então, esses são os meus comentários. Assim, acho que não é um time que vai brigar por muita coisa, assim, mas talvez o objetivo seja playoff. Gui, recebi uma mensagem do Leonardo Paglione. Tá assistindo, um grande abraço pro Leonardo Paglione. Acho que o seu áudio tá indo do microfone da câmera, não tá indo do microfone, do seu microfone, né? A gente conversou sobre isso antes, mas eu tava notando também o som tava um pouco diferente. Enquanto você dá uma olhada nisso, eu concordo com essa questão, né? De o Utah Jazz teve ali aqueles times do Donovan Mitchell e tal. Agora melhorou meu áudio? Agora melhorou da água para o vinho o seu áudio. A equipe teve aqueles times, né? E aí desfez aquelas equipes, conseguiu muitos ativos e tal. Essa off-season foi a primeira vez que a gente viu o Utah Jazz tipo, pô, vamos brigar. Vamos começar a tomar decisões pra sair desse tanking eterno. E eu acho que eles viram no Jaren Jackson Jr. uma oportunidade de mercado. Só que eu não acho uma oportunidade tão boa assim. Assim como você falou, né? Eu acho que ele é um muito bom jogador. O cara que já foi defensor do ano, All-Star e tal. Mas se ele é um dos seus jogadores de salário máximo, eu não sei. E assim, eu tô muito curioso pra ver se vai funcionar esse plano de ter o trio no frontcourt, né? O Lauri Markkanen na 3, o Jaren Jackson Jr. na 4 e o Walker Kessler na 5. Mas assim, a gente já viu o Markkanen jogar na posição 3. E o Walker Kessler é meio que o pivô hipotético, né?
Porque eu sinto que a melhor temporada da carreira do Walker Kessler foi quando ele era calouro, né? Até aquele ano que ele foi pra Copa do Mundo representando a seleção dos Estados Unidos, né? E desde então muitas lesões e quando esteve em quadra eu acho que não foi o mesmo jogador, né? Então, Até porque o destaque dele é um destaque de um jogador que era um bom defensor num time sem nenhuma defesa. sim. A partir desse time que ele se torna um time profissional, eu não vejo as valências dele de ser necessariamente essa âncora que ele foi no primeiro ano, porque aquele ditado, né, meio talvez capacitista, então me desculpe, mas em terra de cego, o caolho é rei, porque não acho que ele tem uma valência para ser um defensor da temporada em algum momento da sua carreira. Era muito mais, acho que a circunstância daquele Utah Jazz especificamente. No mundo ideal, eu acho que você gostaria de ter um garrafão com Jaren Jackson Jr. e Lauri Markkanen. E imagino que muitos dos minutos do plano do Utah Jazz seja ter os dois, né? Só que o problema é que nenhum dos dois é reboteiro, né? O Jaren Jackson Jr. todo mundo sabe, né? O cara, pro tamanho dele, acho que ele tem média de 6 rebotes por partida, né? Nessa temporada, acho que era 6.2. Por aí, que é absurdo pra um cara do tamanho dele, né? Era pra ser muito mais do que isso. E o Markkanen também, ele é um cara mais ali que ele arremessa do perímetro e tal, ele não é também um grande reboteiro, é ok, eu acho, pro tamanho dele, né, e pra função dele. Eu acho que o Jaren Jackson Jr. evoluiu muito ofensivamente, eu acho que tem tudo pra... Acho que pros dois ali coexistirem no ataque. Ofensivamente, eu acho que é um encaixe muito bom. Então, esse é o lado do Utah Jazz. Do lado do Memphis Grizzlies, Gui, você troca Desmond Bane, você troca Jaren Jackson Jr. e você sai com 7 escolhas, quer dizer, no total são 13 escolhas de primeira rodada extra, né? 7 só dessas duas trocas. A equipe, nos próximos 7 anos, tem 13 escolhas de primeira rodada. É o mesmo número do Oklahoma City Thunder e do Brooklyn Nets. Então, eu gosto dessa troca. Eu acho que eles também receberam um valor bem legal pelo Desmond Bane lá atrás. Eu gosto da aposta do Walter Clayton Jr. e do Taylor Hendricks, dois jogadores que eu gostava bastante no draft. Taylor Hendricks se machucou, teve uma lesão séria, não conseguiu jogar muito em Utah. Mas você começar uma reconstrução com 13 escolhas de draft é uma posição muito boa pro Memphis Grizzlies. Eu acho que faz todo sentido, porque era bem claro já há algum tempo que eles não iam a lugar nenhum com essa versão do time. É um time, confesso a você, que se a gente olhar a timeline do time é meio estranha, né? Porque eles eram um time que brigaram pela primeira posição na Conferência Oeste, antes do Thunder ser o Thunder. Foi um time que tinha tudo para ter essa aspiração à competição. Teve a lesão do Ja Morant, teve ali algumas situações, depois toda a polêmica envolvendo o Ja e sua mentalidade armamentista e tudo mais, que fez com que era tudo homenagem ao dono do Memphis Grizzlies, né? Que se envolveu agora numa baita confusão, que ele tava vendendo tecnologia de guerra pra guerra da Ucrânia contra a Rússia, que eu não sei qual dos dois lados que ele tava vendendo, mas o Ja Morant tava apenas homenageando o dono da equipe. Bem, se foi uma polêmica, deve ter sido para a Rússia, né? Porque tudo que envolve os Estados Unidos, se é para a Ucrânia, tá liberado. Então, porque obviamente os Estados Unidos... Enfim, o cara escute o Xadrez Verbal, podcast de 4 horas aí, assim como era o podcast Splash Brothers, mas voltando ao Ja Morant. Mas o time fez essas movimentações, mas a partir do momento que na última temporada o time completo viu o projeto desmoronar, e há versões, né? Os Spurs não venceram o título de 2013, perderam a final e mantiveram o mesmo core e no ano seguinte foram campeões. Mas às vezes tem time que prefere desmontar e é muito do entendimento interno para fazer cada situação. E a gente não consegue palpitar em cima disso, mas desde então eles demitiram 2 técnicos já, tiveram várias mudanças, e acho que era natural partir para um processo de reconstrução mais profundo, já que tudo que sustentava aquele time deixou de existir. Então, são várias mudanças aqui, e aquilo que muita gente no chat tem perguntado aqui no TikTok, o Ja Morant. Acho que o projeto de desmonte não para por aqui, mas o Ja Morant, nesse momento, não tem um valor que eles aspiram. Então, acho que se a mentalidade da equipe foi essa reconstrução, acho que é natural você sair com a quantidade de escolhas que você saiu. E você citou alguns dos jogadores que chegaram,
Mas eles têm um excelente jogador no Jalen Wells, né, que foi uma escolha de segunda rodada. O Memphis tem feito um excelente trabalho nesse sentido de algumas escolhas finais. O Desmond Bane foi a escolha 30, coisas do tipo. Tem o Cedric Coward, que para mim, pelo que jogou nesse começo de temporada, era um dos melhores novatos até então. Sim. Segundo notícias, né, o Grizzlies meio que vê como tem duas peças fundamentais, o Zach Edey e o Cedric Coward, né, e Edey, lesões e tal. Você falou sobre o Jalen Wells, né, o Desmond Bane. O Memphis Grizzlies vai muito bem draftando ala, né, Cedric Coward mais um deles que eles encontram. Eu acho que a equipe tá numa ótima posição. E sobre o Ja Morant, que muita gente tá perguntando, né, eu acho que os Grizzlies foram ao mercado e descobriram que não tem mercado pelo Ja Morant. A gente viu o retorno que o Trae Young rendeu ao Atlanta Hawks. É basicamente isso. Acho que o máximo que o Grizzlies vai conseguir são 2 contratos pelo Ja Morant. Talvez um inspirante, outro 2 anos ali, mas escolha, jogador jovem, o Ja Morant não vale hoje em dia, né? Então, até a gente tava falando, antes da gente começar o podcast, né, aqui só na live no TikTok, nessa altura, como a equipe agora tá desfacelada, né, a tendência é descer, né, na classificação, o Grizzlies que já tá, nesse momento ali, 11ª colocação, né, 4 jogos atrás do play-in, tendência é descer ainda mais, bota o Ja Morant pra jogar. Dá 30 minutos, 35... Se bem que não pode dar muito minutos, senão ele vai se machucar. Mas dá bastante tempo pra ele em quadra. Ja Morant, 25 arremessos por jogo. Vamos mostrar que você ainda é capaz de jogar. E aí, se ele tiver uma renascença, de repente você consegue alguma coisa por ele na off-season, né? Mas eu acho que num cenário que o Grizzlies talvez tenha que pagar pra se livrar do Ja Morant, aí eu acho melhor manter o Ja Morant e revisitar na off-season da NBA. Acho que nem precisa ser no off-season, deixa aí. A NBA tem contrato mínimo que os times precisam cumprir. Então, se for para receber um contrato de um jogador pior, deixa aí. Na pior das hipóteses, daqui 2 temporadas você acaba esse contrato e aí paga a multa que tiver que pagar e vai embora. Eu não faria nenhum movimento que soe desespero nesse momento, porque... Até porque o Memphis Grizzlies agora, o plano, assim, não é folha salarial, competir, esse tipo, não vai ser nos próximos 2, tem quem sabe 3 anos, né? Gui, hora da gente sair de cima do muro. Pra quem que você gosta mais dessa troca? Quem que você acha que vence a troca do Jaren Jackson Jr. indo pro Utah Jazz? Bem, eu diria uns 60% pro Memphis Grizzlies, porque eu não acho que o que o Jazz pagou vai fazer com que o time vá muito longe. Então, acho que o Memphis Grizzlies, olhando a ótica que eles imaginam, é o vencedor. Cara, eu concordo. Talvez eu iria até mais do que 60-40, porque eu acho que é um retorno ótimo que o Memphis Grizzlies recebe. E Jaren Jackson Jr. é um bom jogador. Eu entendo o plano do Utah Jazz, mas eu acho que você construir uma base que seus 2 melhores jogadores, seus jogadores de salário máximo, são Jaren Jackson Jr. e Lauri Markkanen, eu acho que é um teto muito baixo. É um time ali que, play-in e tal, né? Se encaixar as outras peças, mas eu acho que você se prende com um time que eu não vejo uma versão desse time do Utah Jazz, a não ser que você faça mais uma outra troca, que aí consiga uma outra estrela, mude a cara do time de novo. Mas essa versão do time, com Jaren Jackson Jr. e Lauri Markkanen como os 2 melhores jogadores, e eventualmente o Walker Kessler saudável e tudo mais, eu não consigo ver uma versão desse time que vence um título, que briga no Oeste. Eu acho que tá muito abaixo. Mesmo que o time continue evoluindo, encaixe e tal, eu acho que tá muito abaixo. Gosto do técnico deles, o Will Hardy. E pro Memphis Grizzlies, eu acho que eles estão numa posição muito boa pra reconstruir. Então eu até iria mais, eu iria tipo 70-30, 75-25. Memphis Grizzlies. Vamos avançar agora pra outra troca que aconteceu, que envolveu o Boston Celtics e o Chicago Bulls, do nosso amigo Leonardo Paglioni. O Chicago Bulls recebeu o Anthony Simons e uma escolha de segunda rodada.
o Boston Celtics recebe o Nikola Vucevic. Eu tenho aqui na tela pro pessoal que tá assistindo conseguir visualizar. Vucevic vai pro Boston Celtics, Anthony Simons e uma escolha de segunda rodada vão pro Chicago Bulls. Por que que o Boston Celtics bota essa escolha de segunda rodada? Por conta pro Bulls absorver ali o salário maior do Anthony Simons, que é 6 milhões de dólares a mais do que o salário do Vucevic. E aqui é uma troca muito mais financeira, né? Até faz sentido, apesar do Neemias Queta vem sendo uma surpresa nessa temporada. Acho que a equipe do Celtics ainda precisava de reforço no garrafão. Só que aqui é uma questão de... Os Celtics, com essa troca, eles vão para baixo do primeiro teto salarial e vão poupar 22 milhões de dólares em imposto, né? Que eles pagam a NBA por estar acima do primeiro teto e tal, não sei o quê. Então eles vão poupar. Pro próximo ano, eles não vão entrar naquele imposto do repetidor, né? Que é o time que fica múltiplos anos acima do teto, né? Então é uma troca que a principal motivação é financeira. E a pergunta que eu te faço, Gui, é a seguinte: Anthony Simons vinha jogando bem, vinha sendo um bom cara vindo do banco. Essa troca te faz pensar diferente se os Celtics acreditam ou não que o Tatum volta nessa temporada? Bem, eu acho que o Tatum não vai voltar essa temporada, mas eu acho que independente disso, as regras da NBA em relação à multa, estouro do cap e tudo mais, como você até deu exemplo, os múltiplos anos acabam sempre incrementando um novo percentual em relação ao que vai ser pago de multa, ao quanto você estoura e tudo mais. E o Celtics vinha sendo um time competitivo já há bastante tempo, né? Então já vinha acumulando aqui um indicador superior desse acúmulo. Então acho que você conseguir fazer esse movimento é interessante. E não só isso, viu, Gabs? Eu concordo contigo que o Simons vinha tendo uma boa temporada, mas é um jogador que vem do banco para a função ali que o Pritchard, de certa forma, pode ser esse pontuador, sexto homem. Hoje o papel dele é um pouco diferente. E o Vucevic, obviamente. Peyton Pritchard, o Caitlin Clark da NBA? Viu? A Caitlin Clark ficou muito irritada quando o cara falou que era... Pô, todo respeito ao Peyton Pritchard, Caitlin Clark tá muito acima na escala lá da WNBA que o Peyton Pritchard. Com certeza. É certamente a pessoa que nunca viu um jogo da Caitlin Clark. É, né? Verdade. Pra falar uma coisa dessa. E o Vucevic, acho que defensivamente ele nunca vai ser um Al Horford, mas ofensivamente ele pode fazer um pouco daquele papel. São dois contratos expirantes, né? Aqui. Então acho que o Celtics deve ter pensado, putz, o Simons é um tipo de jogador que vai receber um contrato que eu não vou conseguir segurar para a próxima temporada. O Vucevic, final de carreira, veterano já, talvez se ele gostar daqui do ambiente, do time, eu consiga mantê-lo por um contrato mais barato, mesmo que outra equipe ofereça mais dinheiro para ele. Então acho que eu prefiro trazer o Vucevic porque é um jogador que tem uma probabilidade maior de ficar comigo na próxima temporada do que o Anthony Simons. Acho que são esses elementos, além da questão financeira, que motivaram a troca pelo lado verde. Eu acho que a principal motivação foi financeira, mas eu também acho que dentro de quadra faz sentido, porque o Vucevic ele vai tirar minutos do Neemias Queta e do Luka Garza, principalmente do Luka Garza, né? E você olha na rotação de guards, por melhor que o Simons viesse jogando, apesar dele ter começado mal a temporada, eu acho que os Celtics gostariam de ver mais minutos pro Shireman e pro Hugo Gonzalez, né? Então, dá uma oportunidade para esses jovens aí. Mas eu concordo com você. Eu não sei se eu diria que o Tatum não volta nessa temporada, mas acho que é uma indicação de que eles não esperam que o Tatum volte sendo o Tatum. Eu acho que existe uma chance, e aqui é chute, né, não é informação, da gente ver o Tatum voltando, minutos limitados e tal ali, mas eu acho que se eles esperassem que era realista o Tatum voltar sendo o Tatum, o leste tá aberto, e aí eles poderiam ser mais agressivos. Dessa forma, eles dão aquele reset na folha salarial, deram uma limpada espetacular, né, da off-season pra cá.
E no ano que vem, a partir da próxima temporada, eles vão ter mais flexibilidades. E pro Chicago Bulls... Não só flexibilidade, né, Gabs? Financeira. Sim. É flexibilidade para trocas. Acho Verdade. que, dependendo como for, o Celtics não tá em nenhuma questão de apron. Para isso, eles têm muito menos penalidade para fazer trocas aí, pensando no início da próxima na próxima intertemporada. Verdade. E do lado do Chicago Bulls, né? É um time que recebeu 2 escolhas de segunda rodada não lembro agora qual foi a troca, né? Uma troca que alguns dias atrás que eles fizeram ali. Receberam ali pra basicamente... Foi o do Saric, né? Agora eles recebem mais uma escolha de segunda rodada ali pra absorver essa diferença aí no Anthony Simons. E eu acho que a gente já pode falar da próxima troca. E aí a gente começa falando sobre o Chicago Bulls, que eles estão numa situação curiosa agora, né? A outra troca foi o Chicago Bulls adquirindo o Jaden Ivey, do meu Detroit Pistons, né? O time para o qual eu torço, escolha de quinta escolha geral do Detroit Pistons no draft de 2022. A gente tem aqui na tela, para quem tá assistindo, os termos da troca. O Chicago Bulls recebe o Jaden Ivey e o Mike Conley. Minnesota Timberwolves também é parte da troca, uma troca entre 3 times. Os Pistons recebem o Kevin Huerter, alarmador, o Dario Saric, pivô ali, que tinha ido pros Bulls, né, que começou a temporada no Sacramento Kings, né, foi parte da troca do Valanciunas, mandou o Valanciunas pro Nuggets. E os Pistons recebem um pick swap em 2026 também. O que é um pick swap? Os Pistons terão direito de trocar a própria escolha de primeira rodada com a do Minnesota Timberwolves esse ano. Eu não vi ainda se ela vira alguma outra coisa no outro ano e tal, não sei o quê. Mas eu espero que os Normalmente pick swap não. Normalmente pick swap é só o direito de troca mesmo. Espero que os Pistons não usem essa pick swap, né? Porque se os Pistons usarem, significa que a temporada, a segunda metade, vai ser uma merda, né? E pro Minnesota Timberwolves, eles abrem espaço na folha salarial. Vamos botar um espera nesse lado do Minnesota Timberwolves antes da gente falar. Mas começando pelo Chicago Bulls. O Chicago Bulls nesse momento, Gui, parece ser tipo um time que ainda tá se movimentando. Porque eles têm no elenco o Ayo Dosunmu, Kobe White, agora o Mike Conley e o Jaden Ivey. O Josh Giddey, obviamente, né, que já tava na equipe, o Trey Jones, que já tava na equipe também. Então a equipe tem o quê? 7 armadores nesse time. É o novo Moneyball? Construir um time só com armadores? Ou você imagina que a gente vai ver movimentação? Acho que Kobe White e Ayo Dosunmu, eu ficaria surpreso se eles terminarem a janela no Chicago Bulls. A gente falou do Utah Jazz, que pretende montar um garrafão ali com 3 bigs. Aqui é o movimento contrário, né? Eu entendo, assim como você, que ainda a gente vai ver movimentações pelo Chicago Bulls, e é o Chicago Bulls ainda nesse processo de reconstrução, né? A gente se empolgou com o time ali jogando com o Josh Giddey e tudo mais, um basquetebol veloz, mas acho que esse processo ainda não está completo. Então o time ainda tende a fazer movimentações aí, olhando para o futuro. Eu acho que o objetivo não é essa temporada, né? Kobe White, ainda apesar de ser jovem, mas até pela questão contratual, já não está na mesma timeline do time, então acho que é natural você buscar algumas movimentações, que você acumule escolhas, que você acumule outros jovens jogadores e apostar no reset desse seu lineup. Então acho que aqui a gente não necessariamente só esse meio de temporada, que é a trade deadline, mas ainda a gente vai ver muita coisa desse Chicago Bulls, acho que até pensando na próxima intertemporada que virá. Pessoal, o pessoal que tá ao vivo, deixem like, deixem comentário, se inscrevam no canal, dá aquela moral. A gente vai ter live na quinta-feira, 7 horas da noite. A janela fecha às 5 da tarde, horário de Brasília. 2 horas ali pra eu preparar o programa, preparar as artes, assimilar tudo que acontecer. Será que vai ter troca do Giannis? Será que vai ter troca do James Harden? Então não percam, quinta-feira, 7 horas da noite. Do lado do Detroit Pistons, né, a equipe abriu mão do Jaden Ivey. Eu gosto da aposta pro Chicago Bulls.
Eu acho que, pelo que eles pagaram ali, acho que é irrisório, vale a pena. Um cara que foi uma escolha top 5, era um cara bem visto, mas que se machucou muito. E ele se machucou num período que o time dos Pistons tava se encaixando. E agora ele perdeu espaço na rotação. O J.B. Bickerstaff não confiava muito no Jaden Ivey, né? Então, os Pistons estavam numa situação que provavelmente eles não iam exercer aquela opção no contrato do Jaden Ivey. Então, se você vai perder ele de graça, recebe alguma coisa de volta, né? O pick swap eu acho que dificilmente será usado. Kevin Huerter, plano 2026, né? Ele já foi aquele excelente arremessador, né, na posição 2, mas eu não confio mais tanto que vier lucro. Dario Saric ali, uma pólice de seguro se tiver múltiplas lesões no garrafão da equipe. Mas eu vi muito, conversei com torcedores dos Pistons que não gostaram da troca, mas eu tendo a gostar, até pelo que o Ricardo Stabolito falou no último podcast sobre a NBA aqui, podcast Cara dos Esportes, né? Os Pistons meio que iam perder o Jaden Ivey por nada. Então eu acho que vale a aposta pros Bulls, se bem que vai ser difícil ter muito minuto também nesse time com tantos guards, né? Porque se não sair o Kobe White e o Ayo Dosunmu, ele vai ficar atrás desses caras na rotação, né? Eu acho que ele se encaixa bem com o Giddey, porque ele arremessa bem de 3. E eu entendo o lado dos Pistons também. Eu acho que, tudo bem, soa ruim quando você fala que foi a quinta escolha geral no draft que não foi tanto tempo atrás. Mas levando em consideração o momento agora, era isso ou perder ele de graça daqui a, 5 meses. E nem só isso, né? Os Pistons, na posição que eles estão, querendo ou não, eles precisam ter jogadores mais experientes, mais rodados, e traz 2 veteranos nesse sentido. Acho que, olhando a temporada dos Pistons, é difícil você imaginar que o Ivey teria um espaço, se nem vem tendo tão grande espaço assim na temporada regular, em playoffs muito menos, porque seria sua primeira pós-temporada na carreira, não jogou ano passado e tudo mais, então é um movimento meio que jogar seguro, né? É um movimento ali de jogar sem muitos riscos. Obviamente, o talento, o potencial do Ivey é maior, mas pelo que ele vem entregando, você traz um shooter que esse Piston sempre precisa, e aí o Malik Beasley na última temporada foi um dos maiores aproveitamentos, e se eu não me engano, o jogador que mais converteu bola de 3 em toda a NBA. Sim. Se não foi o primeiro, foi o segundo, e aí esse ano, esse gatilho de 3 meio que se diluiu. Então, com o Duncan Robinson, com o Kevin Huerter, você tem 2 nomes ali que o dia que um tiver em noite quente, você deixa ele arremessando, porque o time precisa muito de um espaçador, de um cara confiável chutando de perímetro. Então acho que a troca é mais baseada no Huerter, que eu concordo com você, deixou de ter aquele molho que já teve em algum momento, mas você não vai achar um arremessador puro de 3 barato na NBA. Você tem que fazer aposta, você tem que apostar que o cara vai conseguir retomar o que já teve em outro momento, e nada melhor do que o nosso Cade Cunningham para colocar ele em condições de arremessar livre. É um dos melhores passadores da NBA, então ele tem muita capacidade de achar o jogador livre, então é aposta. O Pistons está jogando seguro, porque é uma necessidade da franquia ter arremessadores. Verdade. E obviamente quando você tem um cara que é um 0 arremessando como o Al-Sar Thompson no perímetro, né, fica ainda mais necessário. Sobre o Minnesota Timberwolves, a gente tá gravando aqui 19h30, horário de Brasília. O que saiu de report foi o seguinte: o Chicago Bulls falou, vamos colocar o Kobe White nessa troca, a gente te manda o Kobe White, Timberwolves. Não queremos. A equipe preserva espaço na folha salarial, e é um time que já tava ali no segundo teto e tal, então dá uma respirada. Mas quando eles tomam essa decisão, eles preferem não ter o Kobe White do que ter o Kobe White pra preservar espaço na folha salarial. Eles recebem agora uma trade exception, se eu não me engano, mas tá com cara de um time que ainda acredita que tem chance de conseguir o Giannis, né? Exatamente. Acho que a gente pode até mudar a ordem da pauta aqui e passar para as últimas notícias sobre o Giannis Antetokounmpo. Já começando aqui, parece que o Minnesota Timberwolves é um dos times que tá
tentando mais o Giannis, tá querendo trocar por ele, e eu acho que esse movimento de... O Kobe White era um cara que eles precisavam, um armador, né? Essa equipe tá precisando de um armador, né? Se mandou o Mike Conley, que nessa altura do campeonato, o Mike Conley, ele vai receber buyout eventualmente, né? E aí vamos ver se ele vai assinar com algum time. Mas porque inicialmente quando você vê o nome do Minnesota Timberwolves envolvido numa troca, e não é a troca do Giannis, você pensa, putz, não vou conseguir a troca do Giannis. Mas é só um pick swap em 2026 que provavelmente não vai ser utilizado pelos Pistons. E acho que a questão aqui, o que tem sido discutido, é se o Minnesota Timberwolves está disposto a colocar o Jaden McDaniels na troca, né? Você faria isso na posição do Minnesota Timberwolves? Acho que sem pensar muito. O Jaden McDaniels é aquele jogador que... Eu falei Jalen? É Jaden, né? Jaden. É. Tem um impacto defensivo gigantesco. Ofensivamente, quando ele tá agressivo, quando ele consegue infiltrar, o time do Minnesota Timberwolves melhora demais o basquete, mas não é sempre que isso acontece. Então, acho que é o jogador que hoje na NBA tem muito valor, né? Um ala defensor que consegue de vez em quando botar a bola no chão, criar alguma jogada, que tem um chute ali do corner, mas se é isso que está impactando você a fechar uma troca pelo Giannis, não tem muito o que pensar. É um time que o risco dessa troca é o time ficar muito deformado, né? Porque o Minnesota Timberwolves já é um time que tem muitos bigs ali, então dependendo como for o espaçamento, não seria dos melhores pensando na construção, mas é o Giannis, é você juntar dois dos melhores jogadores da atualidade, Anthony Edwards e Giannis Antetokounmpo. Acho que não tem muito o que pensar. Provavelmente... É que o Minnesota Timberwolves não tem muitas escolhas, né? Porque ainda tá pagando escolha e tal, não sei o quê. Provavelmente eles teriam que colocar o McDaniels, ou Julius Randle, ou Naz Reid. Talvez... questões contratuais, acho que é um ou outro. E aí você falando de Rob Dillingham, talvez Donte DiVincenzo, acho que talvez não, porque ele é aspirante também. E aí o que sobrar de escolhas? Segundo o Shams Charania, o Golden State Warriors teria uma oferta na mesa que é tipo 4 escolhas de primeira rodada, pick swap, um caminhão de escolha, e aí contrato do Jimmy Butler, contrato do Kuminga, talvez até Draymond Green. Estão falando inclusive que o Draymond Green tá ciente que ele pode ser trocado. O Miami Heat é um meio termo entre os dois, porque o Minnesota Timberwolves é uma oferta mais ao redor de Naz Reid, McDaniels e tal. A do Warriors é mais ao redor de escolhas, e o Miami Heat é um meio termo, seria tipo Kyle Ware, sei lá, Rami Hackers e escolhas e tal, esse tipo de coisa, né? Tem um jogador jovem... Com um asterisco que o Miami Heat, nas últimas grandes trocas que aconteceu na NBA, sempre falavam que podia oferecer um monte de coisa, e depois o que saía como reporte é que eles nem mandaram proposta oficial, né? Então, sempre tem essa situação quando se trata de Miami Heat. É o que está sendo reportado, pelo menos. E uma que a gente não tem detalhes do suposto pacote Cara, parênteses aqui, você tá bebendo com essa garrafa aí, Aurora? O TikTok mandou uma notificação aqui pra não consumir bebida alcoólica. Na live aqui no TikTok, a gente tá fazendo live ao mesmo tempo que no TikTok. É água, pessoal. Água. Mas chegou uma notificação. Eu sou pobre, então eu tenho que reutilizar a garrafa aqui. Chegou uma notificação aqui, eu fiquei pensando, pô, por que será que eu recebi essa notificação? Aí agora que eu me liguei com a garrafa que você tá usando. O Knicks teria que ser Karl Anthony Towns, ou Mikal Bridges, ou Giannunobi, e o que a equipe tiver restando de picks. É muito difícil prever o Giannis, né? E a gente pode estar falando aqui e você tá escutando, a troca já saiu, né? A única coisa que eu vou falar é a seguinte: eu já dei meu palpite e meu palpite estava errado. Eu achava inicialmente que ele ia pro Atlanta Hawks, porque o Hawks tinha mais a oferecer. Não parece que é realista. Eu sinto que hoje tá com cara de Golden State Warriors. Eu sinto que tá com cara de Golden State Warriors. Faz sentido pra liga. Faz sentido pro Warriors e pro all-in ali, o último suspiro, botando Stephen Curry e Giannis juntos.
faz sentido. O que eu diria que é o destino mais chato é o Miami Heat. Porque eu acho que Giannis e Ben Adebayo juntos não seria esteticamente legal de se assistir em quadra, né? São dois homens bonitos, mas em quadra, o estilo de jogo dos dois, eles ocupam meio que o mesmo espaço ali. E eu não acho que o Miami Heat se torna ali um contender. Eu acho que o Warriors e o Wolves seriam mais divertidos. Hoje, com as informações que a gente tem nas mãos, tá com cara de Golden State Warriors. Mas qual que é o seu palpite, Gui? E sempre também botando o asterisco, muita gente de confiança falou que são essas equipes, né? Mas com um jogador desse tamanho, nunca se sabe se amanhã depois um Thunder faz alguma proposta, alguma coisa que fuja do que a gente espera, porque... o Thunder e o Spurs, se eles quiserem, eu acho que eles podem fazer a melhor oferta. Sim, e todos os reportes falaram que eles não estão na disputa, mas vai que, né? Porque as coisas são dinâmicas. E também tem um elemento quando envolve um jogador de década, assim, numa franquia, que às vezes a franquia ouve o que o jogador quer de objetivo. Então, se o Giannis falou pro dono do Bucks, falou, cara, eu quero ir para os Warriors. Talvez tem franquias que ouvem uma estrela desse tamanho e faz o que o jogador quer e perde um pouquinho, não é que vai perder muito, vai perder um pouquinho ali na troca para fazer a vontade da sua estrela. Eu concordo contigo, porque eu não acho que uma troca com Wolves, por exemplo, com Julius Randle, Jaden McDaniels, vai transformar o time. Não é isso que vai transformar um time. Então, é melhor você acumular escolhas, fazer algumas movimentações menores e tudo mais, abrir espaço. Talvez o que possa pegar são esses contratos, né? Do Butler machucado, então não volta essa temporada, não deve voltar até a metade da outra temporada. Então, será que eles querem fazer uma movimentação na sequência, ou até mesmo o Green? Talvez tenha espaço para fazer uma segunda troca envolvendo ele, mas acho que no momento o que é valioso para a NBA são escolhas aí, então pode ser que a troca aconteça nesse termo, a não ser que o Wolves faça a troca e aí, sei lá, os Spurs precisam de um ala. E na troca dos Wolves com o Bucks, eles mandem para um terceiro time parte desse pacote e aí faça competir as escolhas, né? Talvez o que esteja demorando aí nesse cenário é também os Bucks explorando os cenários desses jogadores que virão nessas trocas para ver o que ele pode maximizar do seu pacote. Só dar um recado pro chat aqui, não sei se vocês notaram, é live sobre NBA. Então não vou falar sobre o coordenador ofensivo novo do New York Giants. Esquece. Não vou falar sobre esse assunto. Porque eu só vou Achei que você não queria falar da derrota do Flamengo pro Corinthians. Pô, cara, e falando nisso, eu marquei live amanhã no meio do jogo do Flamengo. Que raiva, eu não sabia que o Flamengo ia jogar 7 horas. E a live com Golim, 8 horas da noite. Mas se eu começar a falar sobre... Simplesmente a live pré-final, né? Simplesmente pré-Super Bowl. Pré-Super Bowl. Se eu começar a falar do Matt Nagy no New York Giants... vou chorar aqui. Só pra não perder esse ponto aqui, Gabs. O Gabs falou da live de quinta-feira aqui da Trade Deadline. Ele havia me chamado, no primeiro momento Sim. Eu falei que acho que ia participar. Aí 10 segundos depois eu falei, putz, é aniversário da minha esposa. Cara, não vai dar não. A minha sugestão foi a seguinte, ele participa da live, aí eles vão se divorciar, aí ele vai ter todo o tempo livre do mundo pra participar do podcast Cara dos Esportes. Eu acho que pro podcast Cara dos Esportes é ótimo ter o Guilherme livre sempre, mas voltando aqui ao assunto, eu acho que tem valor você ter essas escolhas futuras do Golden State Warriors, né? Porque o Curry vai fazer 38 anos. O Giannis não é nenhum garoto também, né? Então, se tu puder ter uma escolha ali de 2034 do Golden State Warriors, 2033, que o Giannis vai ter 36 anos, pode ser uma escolha muito boa, né? Então, acho que as escolhas dos Warriors têm valor. E acho que esse seria meu palpite. Parece que tem uma questão dele, eu não sei se eu quero repetir o caminho do Kevin Durant e tal, não sei o que, mas acho que é uma situação diferente. É o Curry num momento diferente da carreira. Não é o Warriors que bateu o recorde de vitórias na última temporada. E eu só acho curioso, mais uma superestrela indo pro Oeste, né? Saindo do Leste pro Oeste. Vai ficando mais desequilibrado cada vez mais. Vamos falar sobre James Harden agora. James Harden
que pediu ao Clippers pra ser trocado. E ao que tudo indica, Gui, até tô com o Twitter aberto aqui, ao que tudo indica, parece que é questão de tempo Clippers e Cavaliers acertarem a troca, né? O mais provável é uma troca. James Harden indo pro Cleveland Cavaliers e Darius Garland indo para o Los Angeles Clippers, né? Acho que é a principal, mas o que você vê de valor do James Harden em pleno ano de 2026, né? Porque terceiro pedido de troca dele, terceiro? Um quando ele tava no Rockets, um quando ele tava no... Quarto pedido de troca dele. Vem jogando bem nessa temporada. Ele é parte importante da retomada dos Clippers, né? Esse ano tá com média de 25 pontos por jogo e tal. Qual que é o valor que o James Harden tem? Só um asterisco nesses pedidos de troca. Um deles, o que saiu de reporte, é que o Sixers falou para ele pegar a player option dele, que depois ia dar uma renovação, uma extensão contratual, sim. e não fizeram isso, né? Então, tem esse ponto aí que faz parte da história, mas, obviamente, 4 pedidos de troca aí. É surpreendente esses pedidos de troca, né? Mas acho que o valor dele é um pouco do que você falou. É um jogador que vem numa temporada de All-Star, vem tendo uma temporada muito sólida, é um jogador que acho que melhorou a questão de jogar off-ball, mas não sei se o encaixe seria tão simples assim, né? Acho que é muito mais o você subtrai para dar negativo do que necessariamente uma soma simples, porque acho que o ponto de vista do Cavs estamos numa temporada muito abaixo do ano passado para esse, a gente precisa movimentar de algum jeito. E se a gente lembrar, 2 temporadas atrás, existia muito burburinho no Cleveland Cavaliers de que Donovan Mitchell e Darius Garland não se entendiam. Tinha até o boato que se o Spider Mitchell estender o contrato com o Cavs, o Garland pede para sair e coisas do tipo. Então, quando o time tem uma campanha histórica, os problemas ficam para trás. Talvez, vai saber se essa temporada voltou a ter problemas antigos, que faz com que seja necessária uma mudança. Obviamente, o Barba é mais jogador que o Garland, mas eu não sei se é um encaixe tão simples assim para fazer uma temporada tão confusa do Cavs nesse ano. Cara, eu não acho que é um bom encaixe Harden e Donovan Mitchell. Não que o Garland seja um grande defensor, né? Mas eu acho que você fica ainda mais exposto defensivamente. A questão aqui que eu acho que a grande motivação do Cavaliers é que eles perderam totalmente a paciência com o Darius Garland. Porque é um cara que se machuca muito e quando tá em quadra não tem rendido da mesma forma. E eu concordo com você, essa questão foi muito especulado se ele e o Donovan Mitchell queriam jogar juntos, né? E nessa temporada dos infernos do Cleveland Cavaliers, o contrato do James Harden na próxima temporada não é 100% garantido. Então eles poderiam dispensar o Harden na próxima temporada e pagar só 13 dos 40 milhões de dólares do salário dele, né? Então dá essa opção pro Cleveland Cavaliers e dá uma sacudida no time, né? Porque nesse momento o Harden produz muito mais do que o Garland, apesar do Garland ser muito mais jovem. E o incentivo pro Clippers seria apostar no Garland em baixa, né? Se bem que saem reportes de que pode ser que o Clippers vá na direção oposta, né? E veja se o Kawhi tem algum valor, né? Porque o Kawhi tá jogando muito bem, né? Então é algo que a gente vai ver nas próximas 48 horas sendo definido. Existe uma discussão no grupo dos Spurs, Gabs, lá no Cultura Pop, se aceitaríamos Kawhi Leonard de volta. Esse é um baita encaixe, né? Seria o time para virar contender da NBA. Sim. Aí o Warriors contrata o Zaza Pachulia de volta, né? Pra jogar, se foi Warriors e Spurs na série, né? Eu não consigo ver nenhum outro destino que o Harden faça sentido, pra ser sincero. Talvez o Timberwolves, mas seria uma situação tipo, não conseguimos o Giannis, vamos fazer alguma coisa. Mas, cara, a gente já tem muita... Olhando o Magic, por que não? Mas você vai fazer uma troca como essa pensando nos playoffs.
E aí é o James Harden. Que eu sempre falo, eu sempre falo esse ponto no podcast, que eu não acredito nessa história de pipoqueiro e tal, que pra mim o cara perde no momento grande até que ganha. Tem uma exceção, é o James Harden. Porque o histórico dele é muito longo, tem muito fracasso pra... Ele é a exceção que comprova a regra. Então... Eu não sei se... Magic passar da primeira fase já é campeonato, já é título. Verdade. Faz sentido. Acho que eles passam mais a quadra, né? Que a equipe precisa, mas aí a equipe vai abrir mão do Suggs. Não sei se precisaria abrir mão do Suggs, né? Tem o contrato do Jonathan Isaac. Tá jogando muito bem. Tá jogando muito bem, é verdade. Monta uma outra dinâmica ali com o Black, Bane. Sim. Falando em Cleveland Cavaliers, vou mudar a ordem da pauta mais uma vez aqui, Gui. Parece que o Charlotte Hornets tem interesse em colocar os irmãos Ball juntos. O Charlotte Hornets que surgiu agora nas últimas horas como o time que tá de olho na situação do Giannis. É difícil. Assim, é mais fácil imaginar um jogador de fora dos Estados Unidos querendo ir pra uma cidade como Charlotte, né? Que normalmente os jogadores dos Estados Unidos, as estrelas não querem. Ainda mais o Giannis, que é um cara que a maior parte da vida dele morou em Milwaukee agora, né? Acho que boa parte da vida, pelo menos, né? E parece que gosta muito de Milwaukee. Mas ainda assim eu não consigo ver o Giannis indo pro Charlotte Hornets. Mas parece que o Lonzo Ball tem sido uma decepção com o Cleveland Cavaliers. A expectativa é mais barato que o Ty Jerome, mas ele te dá uma porcentagem significativa da produção do Ty Jerome. Não tem sido isso. E eu acho que seria legal ver o Lonzo e o LaMelo jogando juntos. O Charlotte Hornets tá um dos times mais quentes da NBA hoje. Não custaria muita coisa, provavelmente. Então, eu gostaria de ver. Eu gostaria de ver o Lonzo e o LaMelo jogando juntos. Eu achei que você colocou esse assunto na pauta só pra fazer a piadinha. Sabe quem quer ver os balls sendo juntados? Duas bolas? Achei que era alguma coisa do tipo, assim, Gabs. É isso, infelizmente, triste, né? O Lonzo era um dos jogadores mais divertidos da NBA, um excelente defensor, perdeu ali a capacidade de infiltração ainda nos Pelicans, mas continuava sendo um bom passador e depois das lesões acabou, né? Então acho que às vezes você tá no seio familiar ali, contato com o irmão mais novo, pode ser uma motivação que faça o jogador se reencontrar, mas infelizmente parece que acabou. E os Hornets mostra como a NBA também é divertida, né? Demorou, mas finalmente esse Hornets passou a ser um time divertido, passou a ser um time que vence. Então, tô feliz por Charlotte. Parênteses aqui, Gui. Até se voltar no tempo, tem rolado essa discussão, né, sobre o último draft. Se pudesse voltar no tempo, você selecionaria o Con Knippel na frente do Dylan Harper? Eu não. Eu ainda iria do Dylan Harper. Pensando nos meus Spurs aqui, eu acho o Harper um jogador muito especial. Tem tudo para ser um dos maiores jogadores da NBA. O Knuppel não vejo nesse teto, então ainda iria com o Harper, apesar do Knuppel atender uma necessidade imediata dos Spurs, que é latente, que é bola de 3, que é uma defesa um pouquinho melhor, que é um pouquinho mais de altura do que o Harper, mas mesmo assim eu ainda iria no talento. Eu também iria de Dylan Harper ainda, porque eu acho que o teto dele é significativamente maior do que o Knippel. Só que o Knippel já entrou na NBA sendo um dos melhores arremessadores de 3, um dos pontuadores mais eficientes da liga, né? Que é absurdo, mas ele é um cara que tá muito mais próximo do produto final do que o Dylan Harper. O Dylan Harper é um cara que eu acho que existe uma versão dele que é um cara All-NBA. O Knippel, eu não vejo esse tipo de potencial. Eu acho que vai ser um jogador muito bom por muito tempo, talvez belisca ali uns All-Stars e tal. Mas é impressionante como ele fez esse time encaixar, né? Porque agora você tem LaMelo, ele, o Brandon Miller, e eles estão com aquela rotação de pivô também. Então, o Hornets está num bom momento. O último rumor que a gente vai passar aqui agora é sobre o Domantas Sabonis. Parece que ele tá de saída do Sacramento Kings. E o Toronto Raptors é um time muito interessado. E eu acho que o Sabonis faz sentido pro Toronto Raptors. Só que esse pacote que eles estão falando sobre RJ Barrett, OJ Agbaji, Jakob Poeltl, talvez Grady Dick, eu não sei como é que valeria a pena para o Sacramento Kings, né? Parece que o Kings está insistindo que quer o Colin Murray Boyles, né? Mas eu não imagino que o
O Raptors não colocaria ele na mesa. Eu não sei como faria sentido pro Kings esse pacote, RJ Barrett, o Agbaji e Jakob Poeltl, né? Mas é o Sacramento Kings. Então... Era exatamente isso que eu ia falar. Eu conversava com meu amigo Lauro Cantarelli, do Sacramento Kings BR. E aí, quando ele era um dos maiores defensores do Keon Ellis que eu conheci na vida. E aí, quando o Kings troca o Keon Ellis, ele fala, cara, é o Kings. Não tem o que falar. Então, é só esse comentário aí que dá para fazer sobre o Sacramento Kings. Talvez um reboot, mudou de general manager recentemente, né? Então, às vezes, o cara quer construir o time com o perfil dele, acha que esse valor, que o Poeltl pode ser o Sabonis piorado e que esses jogadores vão poder fazer o que o Sabonis, o que o Poeltl pode fazer o que o Sabonis faz e um incremento desses demais jogadores, mas eu não acho que seja um valor condizente, não. E o Sabonis, a gente falou sobre isso no último podcast, queria saber sua opinião também, Gui. Eu acho que ele é um cara de encaixe difícil, porque ele é um pivô, mas é aquele cara que a bola precisa passar por ele, porque ele ofensivamente tem muita alternativa, mas defensivamente você tem que montar ali um esquema pra proteger ele, que é difícil se tratando do pivô, né? Que o pivô é o cara mais próximo ali à cesta. Então, pra mim é difícil entender qual o valor do Domantas Sabonis, e eu acho que ele tem um mercado reduzido justamente por essa questão do encaixe. O ponto do Sabonis é que você pode fazer um cost pobre de Denver Nuggets e de Nikola Jokic, né? Acho que é o jogador que melhor emula baita cost pobre, né? Pelo amor de Deus. Não, mas é o jogador que melhor emula o Jokic, assim. Então você pode pegar um pouco dessa aspiração e tentar emular, mas só que o problema é que... Tinha até aquele meme, né, que era tipo Charmander, Alperen Sengun, Charmeleon, Sabonis e Charizard e o Jokic, né? E aí o problema é que o Denver fez isso para ser campeão, o Rockets fez isso, por exemplo, também, mas só que hoje é o jogador mais valioso da NBA, né? São os alas defensores, alas fortes, alas altas, conseguem marcar múltiplas posições. Hoje surgiu as piadinhas aí de que o Desmond Bane custou o Memphis Grizzlies, conseguiu mais escolhas do que a troca do Trae Young pelo Hawks ou que o Luka Doncic, porque esse tipo de jogador, esse biotipo de jogador vale muito para a liga hoje, e o Kings nunca conseguiu ter dois jogadores nesse sentido que protejam os Sabonis, e o time que trocasse por ele teria que ter isso. A parte boa, se essa troca acontecer, é que o Raptors é o que mais tem. São jogadores ali, alas com múltiplas capacidades defensivas para conseguir proteger os Sabonis, né? Mas, de fato, é uma troca ali que é difícil tangibilizar o valor do pivô. Eu acho que se o Raptors sai dessa janela de trocas com um quinteto com Sabonis de pivô, o Scottie Barnes, o Colin Murray-Boyles e o Brandon Ingram, eu acho que é um time que eleva de patamar, né? Porque eu acho que ele meio que faz todo mundo ali encaixar, né? E eu acho que o Colin Murray-Boyles e o Scottie Barnes conseguem proteger ele defensivamente. O Brandon Ingram espaça a quadra. Eu acho que pro Sabonis, eu acho que é o melhor encaixe ele pro Toronto Raptors. É o que eu mais gostaria. Eu acho que o que seria mais divertido, né? Só que pro Sacramento Kings eu acho que vai ser difícil, né? Ter um grande retorno por ele, né? E aí você sai de Haliburton, Fox e Sabonis pro que eles têm agora, né? É brutal. É brutal porque... enfim, eles tiveram o Haliburton e trocaram pelo Sabonis, né? E aí... Beleza, Sabonis, bom jogador. Eles perderam nessa troca. O Haliburton é mais jogador que Sabonis, bem mais jogador. E aí trocaram o Fox por basicamente nada pro San Antonio. Por 2 escolhas de primeira rodada? Acho que foi 2 escolhas de primeira rodada, né? Foram 4, mais uma era quase que uma second, e a outra também, se não me engano, foram 4. Eram bem protegidas, eram bem protegidas as escolhas, né? Que tem escolhas de primeira rodada e escolhas de primeira rodada, né? Tipo, mandar um abraço pro meu amigo Alisson,
que ele é muito torcedor dos Vikings e tá começando a acompanhar o Timberwolves agora, né? Ele tá maluco tentando entender as trocas da NBA, né? Você pode proteger escolhas, tipo, vai ser protegido pela loteria. Então, se a escolha cair na loteria do draft da NBA, essa não vai pra você, a gente segura, né? E aí, próximo ano muda essa proteção. Então, questão salarial da NBA, você tem que mandar e receber entre 100% e 120% do que tá saindo de salário. Então, troca da NBA é bem complicada mesmo. E a gente vai falar sobre janela de trocas na quinta-feira, às 7 horas da noite, na live aqui no canal. Gui, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele no @GuiSplashBR. Sigam o podcast SplashBR, podcast Splash Brothers, que um dia ele volta. Torço muito. Quero ser o primeiro convidado no retorno do podcast Splash Brothers. Gui, brigadão pela participação e até a próxima. Que isso, um prazer sempre falar com o seu público aqui, Gabs, um prazer sempre falar contigo, então boa live aí nessas próximas semanas, que você tá cheio de trabalho aí com o Super Bowl. Sim. Marcado para domingo, então vai ser divertido acompanhá-lo aí nesses próximos dias. A NBA ferra a minha vida com a janela de trocas sendo na semana do Super Bowl. Essa é a grande notícia, né? Ferra a minha vida, né? Eu tô Super Bowl e eu só tô pensando em NBA nos últimos dias, porque um monte de troca, um monte de coisa de janela de trocas e tal. Mas a gente vai ter podcast ao vivo amanhã, 8 horas da noite, eu e o Gabriel Golim falando sobre Super Bowl. Vai ter podcast exclusivo para apoiadores da quinta pra sexta. E na segunda-feira, ao meio-dia, eu, João Eduardo Dutra, Ana Carolina Brasil, estaremos falando sobre tudo do Super Bowl 60. Então, um grande abraço a todos. Tchau.